Olá, boa noite, meus queridos amigos, trabalhadores, estudantes, facilitadores, né, e todos aqueles que, de alguma forma, né, nos acompanham no canal do YouTube da Vinha, nesse nosso projeto aí do Digi Estudo. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês mais uma vez, né, onde a gente tem a oportunidade, nesse trabalho, esse singelo trabalho, né, nesse projeto nosso, de poder abordar alguns temas à luz da doutrina espírita, e temas que sejam relevantes para a nossa jornada, para a nossa caminhada como espíritos encarnados neste mundo. Hoje nós temos o privilégio, né, de poder contar com a participação do Eloy, o nosso convidado de hoje. Né? O Eloy é um trabalhador da casa já há muitos anos, né, facilitador, já foi evangelizador, já foi, né, diretor de departamento da casa, enfim, tem bastante experiência dentro da nossa casa, experiência no movimento espírita, bastante conhecimento nesse tema que nós vamos abordar hoje, que é o relacionado à questão das drogas, né? Drogas na visão espírita. Né? Então, a gente sempre fica bastante contente, alegre, né, quando a gente tem a oportunidade de discutir esses assuntos, que são assuntos, né, sempre importantes para a nossa caminhada. Então, Eloy, seja bem-vindo, muito obrigado aí pelo convite aceito, né, por ter aceitado o convite, estar com a gente hoje nessa noite. Seja bem-vindo no nosso trabalho. Ah, Boa noite, Carlos. Boa noite aos amigos do DIG. Como diz o poeta, né? A gente sai do DIG, mas o DIG não sai da gente. Se a gente puder ser útil de alguma forma, trabalhando dentro da doutrina, trabalhando em prol da juventude, em prol de um mundo melhor, sempre vai procurar ajudar, vai procurar trazer reflexões nesse mundo tão conturbado e nessa fase tão complicada que a nossa juventude, que a nossa todo esse pessoal que está na nossa volta, até em função da pandemia, está gerando tanto problema. A questão das drogas é uma questão universal e que nos faz refletir o que, é que nós temos feito enquanto doutrina. Então, que a gente possa trazer algumas considerações, algumas reflexões para ajudar no que for possível para refletir aonde é que nós queremos chegar. Bem, para quem não, desculpe, para quem não sabe, o Eloy é meu sogro, né? As pessoas podem dizer assim, bah, o cara está virado, né, só lá na questão do nepotismo, já teve a esposa, a cunhada, o sogro, a mãe, a tia, mas na verdade a família está dentro do movimento espírita, dentro da vinha, né, então não tem como a gente Mas, na realidade, não a contar Vinha com é uma eles, né? grande família. Né? Na realidade, É a Vinha é verdade, uma grande família também. é verdade, né? Então, fazer o quê, né, gente? Paciência, né? Mas enfim, vamos começar então, falando um pouquinho sobre esse tema, né? Começar falando sobre esse tema. Primeira pergunta que eu queria te perguntar é: o que é droga? O que são drogas, né? Como é que a gente pode definir essa questão de droga? O que realmente é? A gente pode definir como drogas? No conceito genérico, no conceito de uma forma ampla, né? Considera-se drogas toda substância que, ao serem introduzidas em um organismo vivo, modificam os processos bioquímicos, resultando em mudanças fisiológicas e comportamentais. Isso é o conceito básico. Né? Se uma droga vai alterar a minha disposição física, otimizar isso aí, moderador de apetite para eu comer menos, se vai ajudar a ter um comportamento diferente do meu processo, conforme dizem o pessoal de cara limpa, é uma droga. Medicamento é droga. É receitada por médico, receitada, mas é uma droga. Tá? Aí entra toda aquela questão de droga lícita e droga ilícita, né? E aí eu queria te perguntar justamente isso: o que a gente pode considerar como droga lícita e droga ilícita, né? Porque, como tu A falou, tem algumas diferença, drogas que são legais, mas falasse um pouquinho, classificasse para nós, desse alguns exemplos. então,
A diferença de droga lista e droga ilícita, as drogas listas são as legalizadas, produzidas e comercializadas livremente e aceitas pela sociedade. A sociedade já tem um padrão de consumo e aceita determinadas drogas, né? Os principais exemplos de droga lista está aí, é aceito pela sociedade, ainda que seja prejudicial para a saúde. O cigarro e o álcool, os dois grandes vilões, vamos dizer assim. Outros exemplos de droga lícita, moderador de apetite. Vai lá na farmácia, pede um moderador de apetite, mesmo o farmacêutico vai receitar, mesmo sem receita médica, muitas vezes, né? Remédios utilizados para reduzir a ansiedade, aí já é um medicamento controlado, mas quiseram, vão gerar a médio e a longo prazo uma dependência, né? Agora já a cocaína, a maconha, o crack, a heroína, essas drogas são ilícitas, né? Não são de um livre comércio, tem algo por trás que não é legal, né? As drogas são, pela legislação, são proibidas, não deveria ser utilizadas, não deveria ser comercializadas. E a sociedade, de um modo geral, pessoas que nós consideramos corretas, de um ponto de vista, né, não são aceitas socialmente. Então, tem muita coisa de crimes, muita coisa, muito comércio ilegal que acaba gerando todo um problema social que nós estamos vendo no nosso dia a dia. Então, cocaína, maconha, ainda que tenha essa questão do uso medicinal, mas tem que ser indicado, receitado por médico, não meu livre prazer que eu vou buscar essas portas de saída para determinados conflitos que eu possa ter. O fato de ser lícito não quer dizer que não seja prejudicial, né? Muitas delas, né? Lógico, com certeza, né? Por isso que tem que ter muita atenção nesse assunto, né? É importante estar sempre debatendo e conversando sobre esse assunto, que é um assunto, como tu falou, né? Gera um problema social, né? Problema de saúde pública, enfim, vários aspectos. É interessante que tu fala, agora é um in-off aqui nós, né? Tipo in-off, tá? Porque a gente se conhece há tanto tempo que a gente convive, mas a gente não aborda determinados esquemas. Muitas vezes até por uma questão de preconceito, por uma questão de não é importante, ou a gente só vai se dar conta quando o problema está instalado dentro da nossa casa, ou a gente tem que ser mediador de um problema na nossa volta. A sociedade em si, dentro da família, tem muito preconceito. Não vou falar para não atrair. E isso acaba, de certa forma, aumentando a curiosidade, porque o jovem vai descobrir lá na rua aquilo que não é falado dentro de casa. É importante o debate, né? O esclarecimento, né? E aí eu queria te perguntar também, Luiz, nesse contexto todo, né? Dessa questão de drogas listas, mas queria te perguntar assim, o que leva uma pessoa a se drogar? Né? O que ela faz uma pessoa buscar uma droga, no caso uma droga ilícita, por exemplo, cocaína, enfim, heroína ou a própria maconha, o que leva uma pessoa a buscar uma droga dessa, ou até mesmo, né, o cigarro, a bebida, enfim, o álcool? O que tu pode dizer para nós sobre isso? O que leva a pessoa a chegar nesse ponto? É muito boa a tua pergunta, porque a gente só vai se tocar em determinada situação por como é que chegou nesse estágio, né? Mas tem pesquisas recentes que os principais apontam para os principais motivos do que leva o indivíduo a utilizar a droga. Inúmeras vezes é a curiosidade. A curiosidade que o jovem tem, a curiosidade que o adulto muitas vezes tem de buscar, de querer saber qual é a reação que vai dar. Outra coisa que pesa muito é a questão da influência dos amigos. E é muito comum
eu vou usar porque para não ser o careta da turma, né? Não ser diferente do grupo, para ser aceito pelo grupo, para ser, de certa forma, manter o mesmo padrão de comportamento. Agora, se está todo mundo caindo, eu vou cair da mesma forma, né? Eu não, porque eu tenho autodomínio e eles não vão me influenciar. Aí tem toda uma questão espiritual na volta também que acaba influenciando, impactando para que a pessoa tome uma decisão de começar a experimentar. O uso muitas vezes é experimental, eu vou experimentar, né? Só que esse experimento, às vezes, custa muito caro. A gente não sabe se já tem uma predisposição genética que vai levar a pessoa a tomar, a experimentar, a vivenciar e usar e se tornar dependente daquela droga. A vontade. A vontade é um fator determinante em todas as nossas situações. Nós estamos gravando esse vídeo porque nós tivemos vontade. Estamos fazendo o trabalho porque temos vontade. Em tudo a vontade impacta, né? O desejo de fuga. Isso a gente sempre pensa muito nessa questão de fugir dos problemas, né? Problema familiar. Eu vou chegar em casa, meu pai vai me dar bronca. Se eu chegar bêbado, ele vai me dar. Se eu chegar, eu vou receber bronca porque eu estava na rua. Se eu chegar bêbado, eu vou receber bronca igual. Então, vou chegar bêbado, eu nem vejo o que é. Vale para a pessoa depois de adulto, depois de casado, numa relação estável mesmo, né? Eu vou receber a bronca igual, então eu vou chegar pronto em casa, né? Coragem, o desafio da coragem para tomar atitude, de que em circunstâncias normais ela não tomaria. Tipo, na minha juventude acontecia muito, eu vou tomar beber alguma coisa para poder chegar naquela menina, porque eu sou muito tímido, né? E não tenho condições de chegar de cara limpa, né? Eu tenho que beber para ganhar coragem. Quando a gente praticava aquele laço, muitas vezes fazia coisa que era do outro mundo, né? E isso acontece muito com os jovens, né? É muita questão de influenciação também, né? Sim, com certeza. E tu falou a questão da dependência, mas como é que quem entra nas drogas, por curiosidade, tu falou muitas vezes, né? Jovem, enfim, ou por algumas necessidades que talvez não consiga enfrentar normalmente, mas no momento que entra, se torna um dependente químico. Mas o que leva realmente a pessoa a se tornar um dependente químico? Então, como é que alguém se torna dependente, né? Tem todo no nosso cérebro, tem uma série de circuitos de prazer, neurotransmissores, né? Que aumentam, podem ser estimulados através da droga. A neurobiologia das drogas consiste no aumento da concentração de dopamina, que é um neurotransmissor envolvido com a sensação de prazer. Eu tenho prazer, quando eu sinto prazer, estou satisfeito, estou saciado, tipo saciamento através do alimento, acontece com a droga também. Né? Esse mecanismo dá origem ao aprendizado associativo com base no condicionamento. Então, eu preciso estar sempre tomando, repetindo a dose, repetindo a dose. As drogas causadoras de dependência ativam o sistema de recompensa do cérebro. Tem várias experiências de laboratório com ratinho, que mesmo levando um choque, eles fazem esse teste, aqueles ratinhos no laboratório, leva o choque e volta lá para tomar, para receber a recompensa de novo, e forma um circuito, né? Essas drogas que acabam gerando essa dependência, lícita ou não, vale para o cigarro, vale para a bebida, né? Também provocam essa liberação rápida de dopamina. Prazer intenso da origem aprendizado associativo. Droga, prazer, droga. Droga, prazer, droga. Isso acontece com muitos fumantes. Muitas vezes nem vê que acendeu o cigarro, acende tipo um atrás do outro, né?
a base do condicionamento. Com essa repetição, os neurônios liberam dopamina, começam a entrar em atividade e reconhecer estímulos ambientais. Então, é uma deixa, tipo uma deixa, prazer, deixa, prazer, recompensa, deixa, prazer, recompensa. Eu tomou um cafezinho, vou ter que acender o cigarro. Passou por tal lugar, lembra de tal coisa, olhou alguma coisa na internet. A gente via muito isso aí quando era liberado propagandas na televisão, né? Beba Coca-Cola, propaganda de cerveja, propaganda de cigarro. Vai lá e pega uma cerveja, e o pessoal ia lá e pegava. Era muito estimulado através da propaganda, né? Estímulos ambientais. Eu estou na frente da televisão, e agora, o que eu faço? Eu vou acender um cigarro, vou fazer isso, vou fazer aquilo. No trânsito também acontece isso muito. Muito, o pessoal está dirigindo, tem que ter alguma coisa para distrair, ou ter alguma coisa no meio dos dedos para acender um cigarro, enfim, para. E quando acontece de eu não ter isso, eu fico com as mãos sem ação. E isso é a popular fissura que dá no cérebro, mas repercute no nosso comportamento físico, né, de certa forma. É uma junção, né, psicológica, fisiológica, neurológica, né? São vários aspectos, né, que a droga acaba implicando na pessoa, né? E espiritual também, né? Espiritual, Espiritual, questão claro, né? espiritual, né? Não, com Um certeza. impacto espiritual muito grande, né? É. Mas a A gente vai falar um influência pouquinho mais sobre espiritual. isso, a gente vai falar um pouquinho mais. Vou te fazer uma pergunta sobre essa questão aí, mas eu queria te perguntar agora o seguinte: nessa questão das drogas ilícitas, qual é a porta de entrada para essas drogas ilícitas, né? O que tu pode trazer para nós, pelo teu conhecimento, assim, o que leva, né, a essas drogas que não são aceitas, entre aspas, né, pelas leis, pela sociedade, enfim, mas que é consumida, a gente sabe que acaba sendo consumida, né? Mas o que leva um jovem a entrar numa droga ilícita, por exemplo? Qual a porta de entrada? Tem muitos estudos esse tema, a respeito desse tema, que apontam isso e faz apontam para uma razão muito simples, né? Que é a questão do álcool. O álcool é a primeira substância consumida por pessoas que mais tarde apresentam problemas com o uso de drogas. Veja bem, eu bebi, me oferece um baseado, me oferece alguma coisa, se eu estiver fora de mim, eu perco o controle, o comando da minha mente, perco a razão, eu não tenho mais condições de analisar o que está acontecendo na minha volta. Muita violência, muita gente se deixa arrastar ou entra nessa onda aí em função uma cervejinha só, é só isso, é só aquilo, né? Então, tem vários estudos a esse respeito. Um dos estudos foi feito lá nos Estados Unidos, 2.835 estudantes. Por que tu começou a usar? Porque eu bebi antes. E isso serve para eles lá e serve aqui para nós. Porque aquela cervejinha, aquela isso. Hoje é uma cervejinha, daqui a pouco é duas, daqui a pouco é três, daqui a pouco é algo mais forte. Porque também tem uma escala progressiva para dentro dessa questão. O que me satisfez no passado, talvez não me satisfaça hoje. Eu preciso de uma dose mais forte. Tá? E acaba se tornando uma obsessão, porque paralelo com isso, né, tem a questão da influência espiritual. Tem toda uma questão da espiritualidade inferior na nossa volta que nós não nos damos conta que está acontecendo. Né? E nessa questão da obsessão, né? Por que pode dizer assim? Como é que acontece? Como é que a gente pode fazer para resistir a essa obsessão que leva, né? O vício leva a obsessão leva ao vício, é quase uma roda, né?
O que a gente pode fazer? O que se pode fazer nesse aspecto para evitar, né, a obsessão, ou quando se está na obsessão, enfim, o que deve se fazer, que se trabalhar, enfim. Qual ajuda que deve buscar nesse aspecto? Nós temos dentro da literatura espírita uma questão que eu acho que elucida bastante ou aproxima a nossa resposta. Podemos resistir a uma obsessão? Nós estiver mergulhado num ambiente onde sentimos essa influência ou somos induzidos a esse tipo de arrastamento. Podemos resistir? A questão 645 do Livro dos Espíritos, quando o homem se acha, pergunta, né? Quando o Kardec perguntou, quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não lhe torna um arrastamento quase irresistível? Me tornei dependente, eu sinto que estou prestes a me tornar dependente. Né? É irresistível? Não, eu posso ser arrastado. Arrastamento eu tenho a tendência, posso sentir que está na hora de usar, de fumar, de fazer. Irresistível, não. Ele não vem na nossa mão colocar um cigarro, não vem fazer de um modo tão ostensivo isso, né? Porquanto, dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes, muitas vezes nos deparamos. Então, os espíritos tiveram força para resistir e que, ao mesmo tempo, receberam a missão de exercer boa influência sobre seus semelhantes. Estão na nossa volta. Tem um filme acho que foi um filme do Chico Xavier, do Chico Xavier, que ele vai num ambiente extremamente desagradável, vamos dizer assim, e começa a catequizar, a evangelizar o pessoal que está naquele ambiente, mas estamos falando de um espírito, um estirpe muito superior. Então, muitas vezes a gente é arrastado, mas nós temos que ter o domínio. Mas por que eu vou fazer isso? Então, o meu amigo está me oferecendo droga, falando mais para os jovens agora. Meu amigo está oferecendo droga, mas será que é uma boa? Se ele é meu amigo, por que ele vai estar querendo fazer isso? Muitas vezes ele está sendo intuído, está sendo encaminhado, está sendo induzido para me fornecer algo que não vai ser legal. Então, nós temos que ter muita consciência de que podemos ser arrastados, posso ter tendência, mas eu tenho que ter a força para dizer não. Eu tenho que me superar e dizer não. Né? Eu estava lembrando agora de um livro do Chico, que é o livro Sexo e Destino. Ele tem uma parte lá do livro que ele narra, André Luiz narra, né, nesse livro, que é um livro do André Luiz, né, psicografia do Chico, que tem um homem que está na sua casa e daqui a pouco ele sente a vontade de beber. E ali ele narra que tem dois espíritos que estão na volta, quase que acoplando junto com o encarnado para beber. E aí o André Luiz questiona, né, o orientador dele, tá, mas ele está naquela situação, os espíritos estão ali na volta dele, é irresistível aquilo, e o orientador diz assim, né, que apesar de eles estarem quase que juntos, né, justapostos um ao outro, o encarnado ainda tem a decisão e a vontade de não aceitar aquela sugestão dos espíritos. Né? Então está sempre na mão da gente. Né? Isso é importante a gente salientar. Né? Senão a gente bota a culpa tudo nos espíritos. É mais fácil, né? Achar o culpado é mais fácil, não a parte mais fácil de não resolver um problema. Esse senhor que está falando aí é a questão do Cláudio, né? Que ele era induzido a beber. E a companhia espiritual que está na volta dele ali também quer beber junto, né? Então, na volta. A gente sai da Terra, mas muitas vezes a gente sai com toda a nossa gama de vícios que nós tínhamos enquanto estávamos encarnados. Então, nós vamos ter toda a dificuldade também. Sim, com certeza. E outra pergunta que eu já foi mais ou menos parecida, mas queria te fazer aqui. O que leva alguém a se tornar dependente químico e por que ele se droga?
Tu já respondeu um pouco, né? Mas se pudesse falar um pouquinho mais sobre isso. De certa forma, toda aquela gama de dificuldades que nós temos. Nós, enquanto seres humanos, muitas vezes temos dificuldade de nos impor, de nos colocar, de enfrentar situações difíceis, né? No dia a dia. Tinha tu deve lembrar do meu cunhado, o Sérgio, lá, Sim. que ele falava que muitas vezes certas profissões levavam a pessoa a beber. Vou fazer um trabalho difícil, eu vou ter que tomar um trago antes para poder encarar essa dificuldade, né? Ele falava no linguajar simples dele, não vou falar em profissão nenhuma, mas certas situações que são desagradáveis, né? Eu vou ter que encarar, vou ter que tomar alguma coisa antes para poder encarar, para servir de estimulante, né? Facilitar o acesso, enfim, superar aquela dificuldade, vou ter para encarar determinadas situações, né? E isso tá, de certa forma, tão arraigado no ser humano que ele não sabe distinguir a hora de parar. Não, eu posso parar de beber a hora que eu quero. Eu bebo, sim, mas eu bebo a hora que eu quero. Isso é muito complicado, bastante complicado. A doença do auto-engano, de a pessoa achar que a hora que quiser eu paro. Não para, não é assim, não é bem assim. Ah, acaba se iludindo, né? Achando que consegue, mas quando vê, não consegue mesmo. E queria te perguntar, e aquela que a gente ouve muitas vezes, né? As pessoas comentando assim, porque eu só bebo socialmente, ou só final de semana, ou só nas festinhas e tal. O que tu tem para dizer para nós sobre isso aí? É, essa frase aí é muito capciosa, né? Só bebo socialmente. Mas para a sociedade, de um modo geral, de um modo, vamos dizer assim, fora do meio espírita, fora porque nós não somos perfeitos. Tem muita gente ainda que consegue dominar, tem domínio, não deve, não deveria, não deve, mas acaba tendo determinadas atitudes. Mas perante a sociedade, perante a psiquiatria, a psicologia, a medicina, enfim, beber socialmente entra nessa categoria quem consome 3 doses diárias de bebida alcoólica na classificação padrão. E uma dose equivale a uma latinha de cerveja, uma taça de vinho ou mero 25 mililitros de destilado. Né? A cachaça, o uísque, enfim, vodka. Né? 3 doses diárias. Olha, eu não imagino tomando, na época que a gente bebia, 3 doses de bebida, porque o, altera o padrão e o trânsito aí, a dificuldade está cheia de pessoas dirigindo embriagadas, dirigindo em situações totalmente fora da casinha. Mas acontece uma linha muito tênue entre bebedores sociais e antissociais, porque o cara que bebe se torna xarope. De certa forma, meio enjoado, né? Fica não, não é. Quando a gente fala, ele não está criticando o bebedor em si, mas quando a gente está de cara limpa e vê muita gente de cara limpa e começa a analisar o que está acontecendo à nossa volta, tu vê, vira macaco, vira papagaio, vira conversa, e se agita, e esbraveja, né? O problema com os beberrões, de um modo geral, enxergam as perdas ao longo do tempo. Ou seja, a doença do auto-engano, eu paro quando quiser. E aí um dado muito interessante, como os jovens estão começando a beber mais cedo, eles estão se tornando dependentes mais cedo. Antigamente nós enxergávamos, ouvia a pessoa, fulano é doente, sofre de alcoolismo. Era pessoas de 60 anos, 65 anos, 70 anos. Hoje nós vemos jovens, em relação a mim, bastante jovens, 30, 35, 40 anos, que são alcoólatras. Quanto mais cedo começar a beber, mais cedo se torna dependente.
E questão de quantidade, questão de qualidade, questão de que está usando. Para nós, enquanto espíritas, né, é uma visão muito mais contundente continuar bebendo, ou experimentar, ou fazer, ou usar droga. Né? Para o espírita, a visão é diferente. Nós somos médium 24 horas, os jovens são médium 24 horas, nós somos médium 24 horas. Qual tipo de companhia nós vamos ter, se caso tenhamos ingerido o tipo de bebida alcoólica, né? Tem uma passagem bem interessante que Raul Teixeira veio visitar, parece que aqui o Rio Grande do Sul, e ficou hospedado na casa de alguém de dentro da doutrina, né? Um co-irmão da doutrina, e levou ele para casa, levou ele para a residência dele, viu, e chegando em casa, ofereceu para ele, ó, vamos tomar um licorzinho, o Raul, né? Vamos tomar um licor. E o Raul, não, não, eu tenho trabalho hoje de noite. Enquanto nós estamos adormecidos, nós estamos trabalhando, inúmeras vezes nós estamos trabalhando. E não, para nós poder doar e receber energias, nós temos que estar de cara limpa, né? Não, não, esse tipo de situação para nós não serve. É uma visão que a gente tem que desenvolver, né? Esse nosso compromisso, né? Principalmente nós que nos espíritos temos um conhecimento a mais, né? E que trabalhamos no movimento, a gente tem que ter essa consciência, né? Porque Com não é, certeza, e o nosso exemplo, né? com certeza. E já que a gente está falando dessa questão espiritual, né? Da doutrina espírita, como a doutrina espírita enxerga, porque quando a gente, essa questão das drogas vai levar ao vício, a pessoa vai acabar se tornando viciada, né? Como a doutrina espírita enxerga o vício e o viciado nessas circunstâncias? Então, a doutrina pensa, de um modo geral, né, que o vício em si deve ser combatido. Nós temos que combater o vício, mas o viciado tem que ser auxiliado para romper com o hábito que está destruindo. Né? E tem uma questão bem interessante. Por que a pessoa bebe? Nós falamos uma série de coisas, de situações que levam, que induzem a pessoa a beber. A questão número 913 do Livro dos Espíritos pergunta, dentre os vícios, quais pode se considerar o mais radical? Né? Temos dito, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios, vereis que, no fundo, todos há o egoísmo. Então, eu estou usando a droga porque eu sou egoísta. Eu quero me alienar. Eu quero ter o prazer. Eu quero ter o prazer. Então, tudo eu, em função do egoísmo. Né? O egoísmo porque eu não quero compartilhar não quero compartilhar dos meus sentimentos, das minhas dores, do meu sofrimento. Quero estar... Né? Então, quem quiser nessa vida ir se aproximando da perfeição moral, deve expurgar do seu coração todo sentimento de egoísmo. E esse egoísmo que leva ao vício, né? De fugir dos problemas, de não ter disposição. Tanto é que se torna doença, é considerado doença pela Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde fala que é doença. Antigamente, a pessoa, quem trabalhava dentro de empresa, tinha certos adjetivos, né? Estamos falando de droga, o que mais aparece é a questão da bebida, porque as outras drogas são ilícitas, é feito mais escondido. Mas nem nós falamos no início. A porta de entrada é a bebida, e é que aparece mais rapidamente também, é mais assintosos essa questão. E também uma coisa interessante, né, é a questão do vício, né? A gente pode se tornar viciado em muitas coisas, né? Não só em drogas, né? Mas, sei lá, tu se torna viciado em chocolate, tu se torna viciado em... Porque um bom que falou, a origem de tudo tá no egoísmo, né? Querer pra si as coisas, né?
Uma pessoa que nem a gente vê, às vezes, aquelas pessoas que são os acumuladores, né? São viciados a acumular coisa, né? Então, a gente vê que o vício também, ele não é só da questão das drogas em si, mas é em várias coisas, né? Sim. Tem grupo de. Uma vez eu fiz uma pesquisa a respeito desse tema, tem grupo de autoajuda para tudo quanto é coisa. Compradores anônimos, devedores anônimos, não pode ter cartão de crédito, não pode passar na frente de uma loja que tem que comprar, e o jovem muitas vezes não tem esse dinheiro, ou a pessoa não tem esse dinheiro e fica endividada, chocolatras anônimos, mentirosos anônimos, tem questão do sexo, então campeia, e tem grupo de autoajuda para todas as situações. Mas primeiro tem que se reconhecer, né? Como tal. Esse é o ponto principal, né? Senão não adianta. Enquanto não se reconhecer como tal, não tem como enfrentar o problema. E eu queria voltar um pouquinho à questão espiritual. Como é que os espíritos podem influenciar, né? Até que ponto eles podem influenciar a nós nos tornarmos, né? Nós, de modo geral, assim, nos tornar viciados, drogados, enfim. A gente já viu que essa influência deles não é irresistível, né? A gente ainda tem nosso... Mas como é que eles podem nos influenciar? Como é que eles nos influenciam? É, como nós tínhamos comentado antes, é aquela questão que está lá no livro Sexo e Destino, né, psicografado pelo Chico Xavier. É um caso muito curioso, tu comentou agora há pouco. Dois desencarnados moram numa casa, né, dois desencarnados, para o jovem pensar também, moram numa casa e acompanham o proprietário. Cláudio Contumaz, usuário de álcool, que é aquele cara que bebe todo dia. Essa questão de influenciação que nós falávamos, eu lembro de um particular meu, assim, que tinha uma época que eu, fugindo só um pouquinho do hábito, conforme se instala o hábito, né? Na empresa que eu trabalhava, todo dia eu ia jogar snooker ao meio-dia, para passar o tempo durante o intervalo lá. E todos os dias, uma hora de intervalo, eu almoçava correndo para jogar uma ou duas partidas de snooker lá. Pô, para um pouquinho. Por que eu estou fazendo isso? Em vez de descansar naquele horário de intervalo, eu estou ficando em pé. Eu comecei quando eu me toquei, que eu estava me tornando dependente daquele. Tornou o hábito. O hábito é a partir da 21ª vez. Alguns estudos psicológicos falam 21 dias, todo dia, tu tomando uma bebidinha, não, fica mais difícil de largar aquela questão, né? Não, eu vou parar com isso. No primeiro dia, eu fui até a pontezinha, aquela ponte que tu conhece lá na associação. No segundo dia, eu Sim. fui até o portão. No terceiro dia, eu não vou mais. Já saí, já comecei a alterar o hábito. Então, é importante alterar o hábito. Agora, o bebedor quanto máximo, né? Esse Cláudio aí é mais difícil, porque tem uma indução ao vício, tá? Eles induzem a perversão sexual da filha dele naquele ambiente. Os dois habitantes são almas que deixaram o corpo, mas não deixaram o alcoolismo. Não é por eu desencarnar, se eu tiver o vício, o Eloí tiver o vício, ele vai continuar alcoólatra no mundo espiritual. Como eu não posso satisfazer a minha vontade aqui, eu vou induzir alguém que beba por mim, alguém que use droga por mim, alguém que fume por mim, alguém que faça alguma coisa por mim. Então, aquela brincadeirinha que o pessoal fazia antigamente, isso aqui é para o santo, que tu deve ter visto. Ali Sim. em volta está cheio de espíritos que precisam daquele vapor de álcool, né, que ele está induzindo através do cheiro, através do olfato, né? E aí, aproveitando, Heloísa, nessa questão que eu acho que tem tudo a ver com a questão do vampirismo, né? O que é o vampirismo? Como é que se processa o vampirismo nessas questões aí? Dentro da literatura espírita, nós encontramos várias situações de vampirismo nas obras de André Luiz, nas obras, agora mesmo nesse livro, No Mundo de Regeneração,
A transição planetária também tem passagens dessa questão de vampirismo. O que é vampirismo, né? Consiste quando os espíritos desencarnados, portanto livres da matéria, se nutrem de energia dos desencarnados. Nós passamos um ano orando aqui para as pessoas que estavam desencarnando em função da pandemia. Mais de um ano nós fazendo sempre o evangelho e sempre pedindo para a pessoa se desligar o mais rápido possível para que essas energias, vamos dizer assim, o Eloy ganhou energia para viver um número X de anos, desencarnou antes, essa energia precisa ser esgotada. Então, se como não é esgotada naturalmente, o mundo espiritual inferior vem sugar essa energia, esse princípio vital, né? Essa energia é sugada, se nutre dessa energia. A única diferença é que eles podem praticar esse ato a qualquer momento na escala temporal, não só no período noturno. Eles sugam essa energia de um modo direto. No vampirismo, as entidades ainda não desenvolvidas espiritualmente, prisioneiras dos desejos, né, dos caprichos humanos, de recursos materiais e pensamentos inferiores, são atraídas pela constituição física para sugar essas energias. No livro Transição Planetária tem situações, nas obras de André Luiz, conforme eu disse, tem. Nesse livro, no Mundo de Regeneração, tem uma passagem da pessoa que está desencarnando numa UTI médica, né? E está lá o mundo espiritual, os espíritos inferiores recolhendo aquele espírito para sugar as energias. Né? Então, eu tenho que pensar não só na minha existência agora, como é que eu vou sair daqui? Como é que eu vou sair daqui? Conforme eu disse, transição planetária, quando houve tsunami lá em 2004, os espíritos estavam na volta, sugando aquela energia. E quanto mais jovem, mais energia tem. Né? É, bem, muito, bem, bem levando sério, muitas né? vezes ao suicídio, ou tantas coisas, né? Quando está fora da casinha aí. É ver o que está acontecendo à nossa volta, né? Não, com certeza. É um assunto bem sério. E eu queria te perguntar também, Luiz, as questões assim relacionadas a quem está vivendo essa experiência, né, do vício, né, das drogas, né? Quais as consequências que isso causa no perispírito e nas suas reencarnações futuras para esse espírito que está passando por essa experiência? Isso é muito importante, porque quando eu estou fazendo uso de uma droga, lesando o meu pulmão, meu intestino, enfim, outras áreas do corpo, né, fígado, devido ao álcool, o pulmão através do cigarro, eu estou lesando o corpo físico mas estou levando dessa encarnação, mas estou lesando também o corpo perispiritual. Então, muitas vezes, acaba explicando que a pessoa renasce com uma dificuldade. Eu teve um caso que nós conhecemos aqui, a pessoa com 15, 16 anos tinha cirrose hepática. Como é que vai explicar um menino com 15 anos com cirrose hepática? Né? Não foi dessa vida, porque não tinha condições. Né? Vale para pessoa que renasce com problema de pulmão, né? Outra encarnação foi um fumante inveterado. Vai renascer porque lesou o corpo perispiritual, lesou o perispírito, né? E acaba passando de uma encarnação para outra. Os vícios, como álcool, entorpecentes, são conservados pelo perispírito, sofrendo intoxicação do ego, intoxicação psíquica. Persiste, pois o espírito não morre. O Inácio Ferreira fala nisso no livro Psiquiatria em Face da Reencarnação, para entender
que acontece com todo esse processo, né? Continua na vida como repositório de sentimentos, dos desejos, então o perispírito está lesado. Nós não estamos comprometendo só essa existência, estamos comprometendo futuras existências. É, quando a gente tem essa, somente nós espíritos, né, que temos essa consciência, a nossa responsabilidade é muito maior, né, porque a gente Com entende, certeza. sabe desses aspectos, né. E quando a pessoa, a gente falou muito da questão da pessoa querer se ajudar, né, mas quando ela chega nesse ponto, que ela se reconhece nesse estado, nessa posição, nessa situação, o que ela deve fazer? Como é que ela deve procurar ajuda? Para quem? Quais grupos de ajuda existem para que ela possa, né? Porque ela não vai conseguir vencer sozinha, ela precisa de ajuda. Como é que ela pode? Quem ela deve recorrer? A parte mais difícil que eu considero é a pessoa se reconhecer. A parte que eu considero é a pessoa dar o braço a torcer. Que, olha, eu não tenho mais domínio sobre a droga, eu não tenho mais domínio sobre a bebida, sobre, enfim, a minha situação, a minha vida está um inferno. Às vezes a família se separa, se afasta, a esposa se afasta, os filhos se afastam, e a pessoa não quer se afastar. Um dia teve um trabalho do Alberto Almeida, mas mais para frente acho que nós vou falar a respeito dele, da pessoa se reconhecer como dependente. A pessoa Agora, quem se reconhece vai buscar ajuda. Tem os Narcóticos Anônimos, foi formado em 1953 nos Estados Unidos com o objetivo de dar apoio à manutenção da sobriedade, manter a cara limpa, né? O Narcóticos Anônimos oferece mais de 4.500 reuniões semanais. Durante algum tempo que eu estudei esse tema, a pessoa tinha que ir em 2, 3 reuniões por dia para criar um novo hábito. Depois começa uma fase de manutenção e começa aí uma vez por semana, fazendo aqueles 12 passos que tem nos NA, nos alcoólicos anônimos também, os alcoólatras anônimos, né? O grupo de Naranon é voltado para parentes e amigos dependentes químicos, né? Tem filosofia de que a família precisa tanto de ajuda quanto o usuário. O que leva a pessoa a beber? A briga? Então, a família tem que ser ajudada também, porque isso estrutura tudo. Quando alguém se torna dependente, toda a família se torna dependente. Dessa forma, visa melhorar o estado emocional dos participantes. Tem que ter alegria, o prazer de voltar para casa, de estar junto com a família. E isso, muitas vezes, esse prazer a droga não permite. Para poder realmente ajudar na recuperação do dependente. Ajudar. Abraçar o caso e seguir junto, né? Sim. Aqui no Brasil, E, nós temos um trabalho, eu frequentei, Carlos, acho que 7 ou 8 anos, o amor exigente. A proposta do amor exigente tem coisas que às vezes eu falo dentro dos trabalhos lá, que eu acho muito interessante. Esse trabalho do amor exigente se estendeu por toda a América Latina aqui, no Brasil, Argentina, Uruguai, principalmente aqui no Sul. Tem um princípio muito interessante que eu acho. Eu acho mais interessante de 3 princípios básicos. A cooperação, que é o 9º princípio. O 7º princípio é tomada de atitude. Às vezes tem que colocar uma barreira. Olha, quer frequentar a casa, quer permanecer em casa, tem que tomar uma atitude. Por isso que tem muitas vezes internação compulsória de pega o jovem, pega o familiar e largo dentro de uma clínica. Quer frequentar, fulano, eu te amo muito, mas não aceito o que está fazendo. Para chegar para um filho, para um familiar, e dizer isso é a coisa que dói muito nos familiares, porque muitas vezes a pessoa não tem essa estrutura de reconhecer e o outro vai levando no bico, dependente químico, vai levando na lábia, né?
Então, É, um princípio é tomada de atitude. O segundo princípio, de toda coisa que nós fizer, vai gerar toda a crise que nós gerar, vai gerar uma mudança de comportamento. Porque a base da família, como eu disse, é a questão da cooperação. Fulano, tem que cooperar. Sem cooperação não existe família, não existe nada que dê certo. E isso a gente aprende lá dentro do Amor de Gente também. sim. É E tu trabalhado muito a questão falou, da espiritualidade, muita questão da espiritualidade, porque ah, muitas famílias não têm a base espiritual, é completamente desestruturado. sim, com certeza. E aí eu queria pegar esse gancho teu e já fazer duas perguntas. Uma primeiro é justamente essa questão, né? Quando você tem um dependente, um viciado dentro da família, qual o papel da família e também o que, que a gente pode, como a gente pode definir, né, a questão do codependente. E que falasse um pouquinho sobre essas duas coisas. Eu falei agora há pouco, para ajudar, para a pessoa entender a situação, nós temos que conhecer, nós falávamos lá no início, em off ali, de que o tema não é abordado. Frequenta a minha casa há tanto tempo aqui, nós nunca paramos para conversar sobre drogas, né? O que acontece? Nós temos que entender o problema, observar o que está acontecendo na nossa volta, para nós não nos tornar um codependente. O que é o codependente? É um facilitador. De certa forma, é um facilitador para que o problema aconteça, né? É um transtorno emocional definido nas décadas de 70 e 80, primeiramente relacionado aos familiares dependentes químicos. Os codependentes são, na maior parte dos casos, pais, cônjuges que vivem em função da pessoa dependente. A pessoa vai lá e faz tudo errado, vai alguém passa a mão por cima, mas o coitadinho, o pobrezinho, isso. Se disser não para ele, ele vai magoar, se disser não, ele vai sair de casa, se disser não, ele vai se revoltar. Então, se torna dependente emocionalmente e não custa tomar atitude. Eu falava lá, tomada de atitude. Meu, a situação não dá mais. Tu está desestruturando todo o grupo familiar, né? Então, é uma questão, muita gente se torna codependente, se responsabiliza pelo comportamento do dependente. Ah, não, ele é assim porque eu fui muito duro com ele. Ele é assim, sempre busca justificativa. Ele é assim porque é o filho mais velho. Ele é assim porque é o filho do meio. Ele é assim porque e justificando o comportamento do outro. O codependente não percebe que está cuidando excessivamente do outro e ocorre um processo de autoanulação. Eu me anulo para cuidar do dependente. Eu não cuido da saúde, as mulheres não buscam médico, não procuram, as mães não procuram médico, não se trata da saúde porque estão em função do coitadinho lá. Então, está destruturando todo o grupo familiar, né? Acaba se esquecendo de si em função dele, do pobre coitado. É, É um pobre coitado. Na realidade, falando mais objetivamente, é um pobre coitado, porque a pessoa é um escravo da droga. Buscou a é, liberdade, mas se tornou um escravo da droga. A pior dependência, pior. A emenda se tornou pior que o soneto, né? é, perdeu a liberdade, né? Não consegue fazer as coisas, né? Se Porque tornou um fica escravo. preso, né? Sim. E Isso é, eu vi muito disso nas reuniões do Amor Exigente. Vi muito. sim, Mãe chorando, esposa desesperada, filho chorando por causa de que o pai estava em tal situação, enfim. é algo muito, muito triste. Eloy, eu queria te perguntar também o seguinte: tu já foi evangelizador, eu sou evangelizador, e a gente tem, como tu falou, uma vez evangelizador, sempre evangelizador, né? Qual nós que tivemos contato com crianças, com jovens, né? O que tu poderia dizer para nós, assim, como direcionar a criança, principalmente a criança, né, e o jovem,
para que não entrem nesse caminho, né? O que a gente pode fazer? Né? O que pode dizer para nós a respeito disso? Ó, em primeiríssimo lugar, né, exemplo dignificante no lar, né, nós ter essa base bem estruturada dentro da nossa casa. Tinha uma época, há muito tempo atrás, que eu tomava alguma caipirinha, alguma coisa, e uma das minhas filhas, eu não vou dizer o nome, queria somar, queria experimentar também, tá? Eu, fulana, tu não tem idade para isso e o pai não vai te dar. E a partir dali eu parei de tomar aquele tipo de bebida também, porque o meu exemplo estava levando ela a querer experimentar. Quando experimenta muito cedo, vai ter uma chance de retornar aquela pessoa que o hábito que ela tinha numa outra existência, que nós não abordamos isso, retornar aquele hábito com uma força muito maior, porque experimentou muito cedo. Então, um exemplo de dignificante dentro do lar. Educação moral à luz do evangelho, enaltecendo os valores do espírito. Transparência total no lar. Pai tratando o problema de frente, mostrando ao filho como são as injunções sociais, morais, físicas, espirituais. Fulano, tu vai entrar, você cuida da companhia que tu está andando. Ou questão de horário, disciplina, regras. A casa não funciona sem regras, né? Porque chega uma hora, chega um momento que os amigos têm uma influência maior do que os pais. Se os pais não estiverem com os pés no chão, bem estruturados, as verdades distorcidas das ruas, juntamente com o sentimento que o pai tentaram enganá-lo. Né? Ah, meu pai tentou me enganar, o meu pai diz uma coisa e faz outra, né? Atender os filhos apenas nos desejos compatíveis com a condição da família, sem descuidar a responsabilidade decorrente. O que é isso? É porque eu quero um tênis tal, e o pai ia lá correndo, porque se eu não der o tênis tal, fulano, um tênis de marca, fulano vai ficar se revoltar contra mim. É, eu preciso do dinheiro, mas para que tu quer o dinheiro? Eu preciso de um valor X, mas para que? Pô, com quem tu vai sair? Onde é que tu vai sair? Que hora tu vai voltar? Tinha mães que chegavam e cheiravam a roupa do filho, vasculhavam a roupa do filho procurando drogas. Onde é que tu estava, o que tu fazia? Mas pelo cheiro dá para saber quando a pessoa bebeu ou não, onde é que andou. Só que nós temos que estar atentos, né? Tem que estar atento à situação. E uma coisa muito importante, a realização de momentos de prece no lar, leitura e comentário do Evangelho, o Evangelho no lar, vai para ajudar a afastar esse tipo de companhia. Vai resolver? Talvez não, mas vai amenizar, ele vai refletir, mesmo na rua, aquele pode se tornar, não tem uma chave misteriosa, porque mesmo dentro da doutrina espírita, encontrei muitos jovens que se tornaram dependentes químicos. Alguns conseguiram, muitos conseguiram largar, superar e vivenciar ter uma vida normal, de certa forma. Mas é muito perigoso experimentar, pode se tornar dependente. Falou uma coisa interessante, que é a questão, né, dos gatilhos, né, que tu traz uma outra vida, surgiu a oportunidade, dispara o gatilho e tu pode de novo reproduzir aquilo, né? Isso é uma coisa também que a gente tem que ter muito cuidado, né? De evitar essas oportunidades, vamos dizer assim. Por isso que é a importância de tu conduzir da melhor forma, né? Não dá chance para o azar. É, não dá chance O de errar. gatilho, 5% eles falam, em torno de 5% pode ser de uma outra existência. Né? Que Sim, disparou o gatilho novamente, experimentou, deu prazer. Opa, vamos de novo. Né? é. E aí pode ser que naquela primeira vez já seja o suficiente para não segurar mais, né? Sim, sim. É, Muitos casos desse tipo. é. E aí a gente está chegando no nosso final, aí é um papo muito legal, muito interessante, muito importante, porque, né, ele é uma questão de saúde pública, essa questão, né, do ser humano, mas não só a questão de saúde pública, saúde espiritual, né, que é a questão nossa como espíritos, né,
Mas eu queria te pedir, né, na última questão, assim, tu deixasse uma mensagem, né, tu já tem um grande conhecimento do trabalho do amor exigente, deixasse uma mensagem para todos aqueles que passaram, que estão passando, que conhecem alguém, enfim, de alguma forma, direta ou indiretamente, né, teve ou tem uma experiência nesse aspecto, tu deixasse uma mensagem positiva, né, e com relação a essa questão toda que a gente foi. Tá, eu confesso, admito que foi a última questão que eu fiz, porque não por ser a última que que havíamos pensado, mas é uma questão muito intrigante. O que é que eu vou dizer? O que é que eu vou falar? Então, procurei lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, Ingratidão dos Filhos e Laço de Família. Então, muitas vezes, nós estudamos a nossa criança. Desde pequenina, a criança manifesta os instintos bons e maus da sua existência anterior. Eu confesso assim para ti, confesso para ti e para os outros. Eu, enquanto avô, eu estou estudando a Anne, a Sofia e a Giovana. Mesmo sem autorização de vocês, eu estou estudando elas. É minha parte como avô, é ajudar na educação. Ó, notei certa coisa, notei me vou chegar e vou falar para vocês que muitas vezes os Sim, pais não enxergam determinada situação. Não é que eu não estou chamando de, mas eu gostaria que alguém chegasse e falasse determinadas coisas das minhas filhas, de todo esse contexto social que eu vivi. Nós temos que estudar o que está acontecendo. Os pais devem se aplicar, ou alguém mais próximo se aplicar. Quanto mais gente estiver cuidando, mais amada a criança vai se sentir, mais amparada vai se sentir diante da dificuldade. Todos os males se originam do egoísmo e do orgulho. Então, nós temos que estar espreitado, cuidado, pois os pais menores indícios reveladores do germe de tais vícios. Né? Porém, quando os pais têm feito tudo que deve pelo adiantamento moral do filho e não alcançam o êxito, não tem que ficar se culpando a si mesmo e pode conservar a consciência tranquila. Eu fiz de tudo. Eu fui às reuniões, eu tentei, eu cuidei, eu eduquei, conversei, mostrei, levei na evangelização, fiz de tudo. E ainda assim, a criaturinha não aceitou determinadas regras, não tem que se culpar de nada, né? É uma amargura muito natural que a gente se sente impotente. Parece que a droga falou mais alto, né? Não é da questão da improdutividade dos esforços. A gente fez o que era possível. Agora, um consolo muito grande. Deus reserva grande e imensa consolação na certeza de que se trata apenas de um retardamento, né, que será construído, será possível concluir essa tarefa numa outra existência, a obra que um dia nós iniciamos. Mas vamos cuidar, vamos zelar, vamos educar, vamos fazer a criança se sentir pertencida, distribuir tarefa, acolher, abraçar. Agora, se acontecer determinadas coisas que são contratempos, não vamos se culpar, não vamos se flagelar por causa de determinadas situações. Somos espíritos eternos e a fatalidade é a nossa evolução. Nós vamos crescer, nós vamos evoluir na dor, na alegria, no amor, enfim. Eu acho que é mais ou menos esse seria o conselho que eu poderia deixar, se é que eu posso aconselhar alguém, né? sim. Mas eu acho que é isso, eu acho que é importante esse depoimento, essa mensagem, né? Realmente, porque às vezes a gente faz tudo que a gente pode, né? Mas aquilo que a gente sabe, né? A gente tem que plantar a sementinha, um dia vai florescer, né? Eu queria te agradecer muito. Oi, pode Coisa, falar. eu acho que uma coisa que ainda dá para falar, que eu acho que é interessante, como acho que, né, ele não gosta do nosso exemplo particular, porque parece que a gente está como se fosse superior a tudo e a todos. Não é. A questão do trabalho, de atividade, a responsabilidade dentro de casa. Eu não falei nisso porque tu começou a trabalhar cedo, eu comecei a trabalhar bem cedo, né?
de se sentir útil, não sobrar tempo para ficar na esquina, não sobrar tempo para ficar na zoeira aí, porque isso aí muitas vezes é um descaminho. Cuidar com quem vai sair, os nossos jovens ali na Via de Luz sempre saíam com um grupo de jovens da Via de Luz para atividade filantrópica, para atividade reuni reuniãozinha em casa de um, de outro, mas nós sabendo onde é que estava. Nós temos que estar muito atento, sempre cuidando disso. Sim. Mas Eu então acho que tá, Luiz, eu o queria... conselho básico é esse. Oi? O conselho básico que daria é esse, né? É sempre importante isso, a experiência, né? Enfim, o conhecimento, tudo isso é importante. Eu queria te agradecer de coração, assim, pela tua disponibilidade, pelo ter aceitado o convite, estar com a gente hoje aqui, né, nesse trabalho tão importante, né, falando sobre a questão das drogas, né, que é o que toca diretamente a questão da juventude, a questão da infância, né, da família, a questão da sociedade, enfim. Te agradeço bastante e deixo para ti dizer tuas palavras finais aí de despedida do pessoal aí. Tá. Então, agradecendo a essa tarefa que nos foi atribuída, né? Quer dizer assim, ó, eu acho que, com exceção daquele tempo no hospital que a gente conversava um pouco lá dentro, a gente nunca ficava uma hora conversando assim. Nunca tiramos o tempo para conversar. Ah, mas ele sabia de tal coisa. Pois é, não tira tempo, sempre tem uma atividade, uma coisa ou outra para fazer. Então, eu agradecer de coração que a gente possa, de alguma forma, contribuir para o crescimento do nosso jovem, para a nossa via de luz, para o movimento espírita como um todo. Que estamos aí crescendo, evoluindo, e a fatalidade é nossa. Um dia todos nós seremos anjos. Só vai depender de nós esse tempo para chegar lá. Obrigado a todos, obrigado pelo carinho, pela atenção. Que Jesus continue conosco. Legal, muito obrigado mesmo, Luiz, foi um ótimo trabalho, né? Deu para esclarecer muitas coisas, a gente tocar muitos pontos, né? E como eu falei lá no início, né? Esse assunto, né? É um assunto que a gente sempre tem que debater, sempre tem que conversar, sempre tem que falar, né? Porque é algo que é importante para nossa caminhada, é importante para a família, jovens, crianças. É o nosso papel, é importante a gente falar sobre isso. Então, pessoal, eu queria agradecer a todos vocês, né, terem acompanhado conosco mais esse trabalho, mais um, né? Nós temos já estamos caminhando no final do ano aí, né? Nós estamos já em agosto, mais aí 3, 4 meses, aí a gente está terminando o ano, né? Mas nós temos mais alguns trabalhos aí. Peço a vocês aí que compartilhem os estudos, esse vídeo, né? Esses vídeos, na verdade, que são vídeos de estudo, dos grupos de estudo, das crianças, dos jovens, para aqueles que tiverem interesse. E assinem lá o canal da Vinha do YouTube, deem os likes lá, que é importante também para a Vinha, divulguem, né? E tudo que a gente puder falar da doutrina espírita, para esclarecimento e consolo nosso é importante. Certo, gente? Então, muito obrigado pelo carinho, pela atenção, pela companhia. E até uma próxima, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Tchau, Luiz.